Aleluia. Quer dizer, eu creio que nós devemos ser assim, ser livres para adorar a Deus, para reconhecer que Ele é tão bom. Porque motivos para olhar para as situações o dia inteiro, o dia a dia vai nos mostrando. Mas sabe que aqueles que são da fé não vivem pelo que vem, vivem pelo que creem. Agora, porque eu creio, eu transformo a situação. Porque Ele já nos deu a vitória. A vitória no nome. Diga assim, a vitória está no nome. Aleluia. Quer dizer, eu estava meditando esses dias, já há alguns dias o Senhor vem tratando comigo sobre a ministração dessa noite, porque Ele me inspirou, nos inspirou para uma palavra para esse primeiro mês do ano, que é a alegria. Sabe que a palavra de Deus, ela é grande motivo para a nossa alegria. O andar com Deus tem que ser um grande motivador para a nossa alegria. Porque Deus é um Deus que ri, Ele é um Deus que se alegra, Ele é um Deus que celebra. O pregador dessa manhã, pastor Aurélio, estava falando sobre isso. Sabe que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E eu não creio que a festa é de cara amarrada. Imagina aquela festa, todo mundo. Não, é uma festa porque há grande alegria. E ele leu uma dezena de textos, se não mais, falando da alegria daqueles que estão com o Senhor. Queridos, é motivo de grande alegria viver com o Senhor. Aleluia. Mas sabe, nós podemos decidir se vamos viver na alegria do Senhor ou na tristeza do mundo. É uma decisão. Deus não te obriga a ser alegre. Eu sei porque eu tive que aprender a me alegrar no Senhor, porque a alegria está dentro. Mas sabe que ela pode estar dentro como um recurso no celular. Quem não tem um celular aqui ainda, que são adolescentes, jovenzinhas, vai chegar um dia que vão ter, depois dos 18 segundos. Oh, misericórdia. Mas sabe, eu aposto que você que tem um celular não usa tudo que está dentro do seu celular. Porque eu sou xereta e não uso tudo. Isso quer dizer que tem coisa que está dentro de nós, que se nós não ativarmos, não se manifesta. Aleluia. E a alegria é uma dessas coisas. Mas sabe que o Senhor tem tratado isso comigo. Você precisa ativar a alegria que eu depositei dentro de você. Porque na alegria tudo fica mais fácil. Você já chegou a algum departamento, uma loja, uma repartição pública, aquele povo com aquela cara simpática? Parece que tudo fica mais difícil, mas quando te dá um sorriso, você já percebe, tá, aqui está fácil a coisa. Não é assim? Aleluia. Quer dizer, é uma bênção viver no meio de uma família. Quantos creem que você não pode viver sem uma família? Porque você não veio do espaço, você veio da parte do Senhor, mas nasceu numa família. Sabe que não é uma opção não nascer numa família. Porque ainda que tenha inseminação artificial, o que chamávamos no passado, lá antigamente, no tempo dos meus antepassados, de bebê de proveta. Hoje não se chama mais assim. Agora é in vitro. É chique o negócio agora. Sabe que ainda assim precisa de uma mulher para poder dar à luz. Aleluia. Mas sabe que isso não é uma opção. Nascer de um ventre de uma mulher. Mas sabe que alegrar-se é uma opção. Que nós, mas sabe, a palavra que o Senhor me deu para essa noite é a alegria na família. A alegria no meio da nossa família. Ah, mas eu não tenho pai, minha mãe e meu pai já morreram, ou eu nem os conheci, mas sabe que você está dentro de uma família? A família do Senhor. Se você entregou a sua vida ao Senhor, eu quero dizer, você faz parte da família de Deus, da qual nós também fazemos parte. Então não tem jeito. Ou você tem a sua família natural, ou você tem a sua família natural, você está inserido no meio de uma família. Mas eu quero dizer, há uma possibilidade de você viver no meio de uma família triste. Mas sabe que eu tenho procurado a ajuda do Senhor para viver no meio da minha família feliz.
seja a de sangue, seja espiritual. Aleluia. Qual é a sua decisão? Viver em a tristeza ou viver em alegria? Queridos, se você quiser, eu não vou te ensinar, mas eu fui um dos mestres de viver em tristeza. Mas sabe, quando eu descobri o Senhor, e eu descobri que a alegria é a minha força, quando eu descobri que Paulo estava nos instruindo para alegrarmos, e outra vez ele nos disse, alegrai-vos, eu falei, não, tem um mistério aí. Mas sabe que o mistério já foi revelado, para que eu e você possamos viver em alegria. E o texto que o Senhor me deu para esse primeiro mês, está lá em Provérbios 17, 22. Aleluia. Provérbios 17, 22. Diz assim: o coração alegre é bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Diga assim: o coração alegre é um bom remédio. Querido, se você vier na igreja todos os cultos desse mês, você vai sair daqui cheio de anticorpos contra a tristeza. Você vai ficar vacinado com uma profilaxia, que é um termo técnico, ou seja, tirou tudo que não presta de tristeza para ficar a manifestação da alegria. Eu falei profilaxia porque é um termo médico, clínico. Eu sei bem o que é, porque eu, por um tempo, depois de ter tido um câncer na perna, comecei a sofrer várias infecções. E aí o meu médico me deu uma boa notícia: olha, tem um jeito, tem um tratamento que você pode fazer para você ficar livre destas infecções recorrentes. Eu falei, eu quero. Para eu me submeter àquele tratamento, eu precisei querer. E de fato me submeti e fiquei livre daquele recorrência de infecção. Se você quiser um dia passar por uma situação como essa, eu te indico. Foram aplicações de benzetacil, uma por mês, durante 36 meses. Agora, aqui já estão repreendendo, porque de fato eu não ria enquanto aplicava. Porque doía. Mas, queridos, o remédio da palavra não dói. E você pode ficar livre de toda infecção de tristeza. Porque a infecção da tristeza é como a infecção do corpo. Ela dá febre, dá depressão, ela dá desânimo, nos faz parar. O objetivo da tristeza no meio do povo de Deus é a morte. Da infecção, a infecção quando chega, o objetivo de uma infecção é dominar, sujeitar o corpo e matar. Da tristeza no mesmo jeito, mas graças a Deus que tem um bom remédio. E esse remédio é a alegria. Aleluia. Toma uma dose, deixa eu ver se você sabe tomar essa dose. Alguns já pegaram a revelação. Quer dizer que eu preciso em algum lugar? Não, você pode, esse sim, você pode se automedicar. Você pode se alegrar aonde você estiver. E você vai ficar livre de toda contaminação de tristeza. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Tem uma Bíblia que ainda não tem no português. Alguém me disse que estão trabalhando numa versão em português. Esse mesmo texto de Provérbios, ele traduz assim. É uma Bíblia chamada Amplificada. Um coração feliz é um bom remédio, e uma mente alegre trabalha para curar. Coração alegre, coração feliz, mente alegre. Diz assim: coração feliz e mente alegre. Isso quer dizer que nós temos que pegar essa alegria que o Senhor depositou em nós e levar para a nossa mente. Porque se deixarmos a mente ficar pensando, mas eu não sei, está difícil, está complicado, é como se a gente estivesse tomando bactérias. A nossa mente, ela pode sim nos ajudar ou nos atrapalhar.
Mas diga assim, a minha mente é uma mente alegre. Aleluia. Abra comigo no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 4. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Está falando aqui de como deve ser a vida de um homem de Deus, de um líder espiritual, de um cabeça de família, de um cabeça de igreja. Está falando de uma posição de liderança espiritual. Sabe que toda casa precisa de uma liderança espiritual? Amém. Aleluia. Não dá para uma casa não ter uma liderança espiritual, porque se não houver uma liderança espiritual, as águas da vida, das situações, vão tentar tomar conta daquela casa. E ele está falando para esta posição da liderança espiritual. Nós muitas vezes vamos traduzir isso para o marido, ou para o pastor, ou para o ministro, ou para o sacerdote no lar. Mas sabe que tem casas como da minha mãe, como a minha casa, da minha parentela, quando eu era criança. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. Então não tinha essa figura. Quem era líder espiritual era minha mãe. Nós éramos crianças e ela conduziu como ela cria. Mas sabe que você está aqui para aprender a ser, não só para sua própria vida, mas para sua família, um líder espiritual, segundo o modelo do coração de Deus. E ele diz assim, verso 4, 1 Timóteo 3, 4, que esse líder deve liderar bem a própria família e ter filhos que respeitem e lhe obedeçam. Isso quer dizer que os filhos têm que obedecer aos pais, aos líderes espirituais da casa. Amém? Quantos filhos são obedientes aqui? Aleluia. Isso é maravilhoso. Queridos, que privilégio. Eu estou falando da alegria na família. Que privilégio ter filhos que ouvem e obedecem à voz do Senhor. Mas para obedecer à voz do Senhor, dentro de uma casa precisa ouvir a voz do Senhor. Olha que lógico. Como é que eu vou ouvir? Eu vou ouvir se alguém falar. Isso quer dizer que se você é o líder da sua família, se você é o líder espiritual, ou como muitas vezes a esposa é a co-líder, a vice-líder, é a ajudadora da liderança, a palavra de Deus tem que ser pregada em casa. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu fiquei lembrando hoje à tarde, eu me tranquei no meu closet tem um escritório, e eu fiquei ali meditando e lembrando de tantas coisas. E eu comecei a lembrar de momentos da minha vida que estava cheio de alegria. Mas sabe que hoje, diante do Senhor, eu creio que tudo que eu lembro são as coisas de Deus na igreja ou com o povo de Deus. Não quer dizer que eu não tinha uma vida antes de encontrar o Senhor. Mas quando eu penso, qual foi o momento da maior alegria ao ter um carro? E eu tive bons carros antes de conhecer o Senhor e outros tantos depois. Antes de começar e estarmos pastoreando essa igreja, e até foi uma coisa engraçada que eu parava o meu carro na frente da igreja e algumas pessoas começaram a mandar e-mail para a igreja, dizendo assim, aí seus trouxas, o pastorzão pegando dinheiro de vocês para comprar esse carrão. Só que o carrão já tinha antes da igreja existir. Amém. Mas sabe que eu tive carros blindados, carros importados, minha esposa teve uma Pajero Full blindada, eu tinha uma Vera Cruz blindada, andei de Passat alemão, de Ômega australiano, eu andei de muito carro bom. Mas quando eu comecei a lembrar, qual foi o carro que mais me alegrou de ter e dirigir? Uma Kombi, uma besta, que eu comprei para servir ao povo do Senhor. Aleluia. E eu estava ali dirigindo aquela besta na marginal, cheirando diesel, e chorei de tanta alegria, como eu não havia chorado, da primeira vez que eu recebi um carro novo, um carro zero. Eu trabalhava numa consultoria e por causa da minha posição, eles me deram um Tempra 16 válvulas, no tempo que Tempra era carro, né? Se você tem um, me perdoe. Eu sei que alguém tem agora, já saiu, né? Agora não tem mais jeito. Que era o carro do ano
16 válvulas, vermelho metálico. Rapaz, quando eu recebi aquele carro, eu fiquei feliz. Mas se você perguntar, qual carro melhor que você lembra que teve? A besta. Para servir ao Senhor. Quando eu comecei a lembrar de coisas, queridos, as melhores coisas que eu tenho de lembrança na minha vida são as coisas que eu aprendi com a palavra do Senhor e a viver depois que eu encontrei o Senhor. Não foi por falta de viagens. A gente sempre é humilhado quando a gente fala alguma coisa, né? Eu viajei já a 24 países. Nós estávamos na Inglaterra, o cidadão que ia pregar já foi a mais de 50 países. É humilhante. Eu enchi a boca, 24 países. Aí foram apresentar o cidadão, ele já esteve em mais de 50. Eu falei, não gostei desse cara. Acabou comigo. Essa semana eu estava lendo uma reportagem de um brasileiro que viajou todos os 196 países do mundo. Isso é brincadeira. E eu achei que tinha muito. Sabe que eles não foi por falta de viagem, que eu não tinha motivos para me alegrar. Minha esposa, quando eu casei com ela, logo passado um pouco tempo, eu entreguei minha vida ao Senhor. E ela olhava as minhas fotos de viagens e dizia assim, que fotos tristes. Só tinha paisagem, só tinha prédio, mato. Ela diz, não tem gente nessas fotos. Mas sabe, quando eu fui viajar com ela e mais um casal de pastores para Israel, nós fomos a outros lugares que eles não é o lugar, não é o país, é estar no centro da vontade do Senhor. Isso que fez a maior diferença na minha vida. Quando eu lembro dos lugares que eu fui, eu lembro que nós fomos juntos, e até teve um ano que fomos a Cancún, 2004, eu e a família Silva Neves, família Silva e a família Neves, nós fomos a Cancún, nos divertimos, foi a primeira viagem internacional, não foi, filho? Se esbaldaram. Sabe por que eu me lembro? Porque eu lembro que eu estava lá com a minha família no Senhor. Aleluia. Por isso, a palavra do Senhor tem que ser pregada em casa. Porque quando nós temos a palavra do Senhor em casa, a alegria que ninguém tira. Ninguém tira a alegria que vem do Senhor dentro de uma família, dentro de uma casa. Podem surgir situações, mas, queridos, a alegria é mais forte. Aleluia. Verso 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da casa de Deus? 6. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Queridos, uma casa feliz, uma casa alegre, é aquele que as pessoas de fora falam bem dela. Quando alguém fala de você e da sua família, o que fala? Ah, é aquele cara amarrado, é? Ah, aquele cara triste. Ah, aquele cara está sempre reclamando, murmurando, reclamando. Se é assim, você pode mudar hoje. Amém. As pessoas têm que ter, a Bíblia diz que nós, líderes do nosso lar, devemos garantir que falem bem da nossa casa, não do prédio, mas da nossa família. Sabe que é essa alegria, queridos, de você viver uma vida alegre, é perceptível. A vida triste também. Eu já morei em lugares que a gente escutava o quebra-pau dos vizinhos, e eu mesmo, antes de conhecer o Senhor, tive uma outra experiência, uma vida no meu primeiro casamento, e algumas vezes tinha barraco. Mas sabe que quando eu encontrei o Senhor, a vida de barraco acabou. Amém. Graças a Deus. E olha que eu não era de falar, mas também não era flor que se cheirasse. Mas graças a Deus que o perfume de Cristo está sobre a minha vida. Aleluia.
Mas sabe, queridos, os princípios da palavra são o que tornam uma família feliz. Não é dar presente só, não é só uma viagem. Não é só presente caro. Cansamos de aconselhar pessoas que tinham pais ricos e que davam tudo e se envolveram com drogas e viviam em depressão e tristeza, pensando em suicídio. Então não é o dar coisas, é o viver os princípios da palavra. É isso que agrada a Deus e isso que faz com que a alegria do Senhor entre e opere no meio da família. Aleluia. Para ter uma família feliz, precisamos ter bom relacionamento. Diga assim, para ter minha família feliz, eu preciso ter um bom relacionamento com a minha família. Ah, pastor, é que você não conhece a minha. Você também não conhece a minha? Então não é por isso. O que quer dizer um bom relacionamento? Quer dizer, seguir os princípios da palavra. Mas tecnicamente, vamos separar aqui. A família são aquelas pessoas que vivem com você e fazem parte do seu núcleo familiar. Aquele povo ou aquela parte que nós chamamos família, que você não vive mais com eles, no caso, no meu caso, irmãs e mãe, é minha parentela. Só que às vezes a família mora no mesmo terreno da parentela, no mesmo quintal. Então tem um desafio maior. Ou às vezes mora por uma situação temporária dentro da casa da parentela. Mas sabe que ainda assim temos que procurar um bom relacionamento. Abra comigo no Salmo 128, no versículo 1. Salmo 128, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor. O que acontece com quem teme Deus não é ter medo de Deus. Misericórdia, se Deus olhar para mim. Não, o temor é respeitar a palavra. É considerar seriamente a instrução. O que acontece com quem teme o Senhor? É feliz. Como é que eu faço para ser feliz, pastor? Conheça a palavra e obedeça a palavra. Como foi bem pregado hoje pela manhã. Aleluia. Aleluia. O princípio da alegria é obedecer a Deus. E essa alegria não é passageira. Essa alegria, ela permanece. Aleluia. Porque a Bíblia diz... Deixa eu voltar aqui. No Salmo 37, que trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Sabe que tem pessoas no mundo que vão tentar tirar a sua paz, a sua alegria, a sua tranquilidade. Mas sabe que você tem um Deus, sabe o que Deus faz com esse povo? Lê aí o próximo versículo. Ah, você não abriu, então vamos aqui, vou devagar agora. Eu falei o texto? Salmo 37, 12. O que Deus faz com esses que vão contra você ou tentam tirar sua alegria, sua paz? Ele ri. Eu fiquei pensando, por que Deus está rindo? Por que Deus não vai lá, manda um anjo, um anjão assim, um arcanjo, vem com a espada, laço de fogo, metralhadora da unção, ou queima? Deus se fosse Deus nordestino, ele diz assim: o abestado aí está tentando contra o meu filho. Se Deus fosse nordestino, era assim. Por que ele está dizendo? Porque os meus filhos temem a mim, eles andam na minha palavra, podem tentar o que quiser, mas o meu filho, ele vive pela fé, ele anda em segurança, paz e alegria, porque a casa dele não é firmada em coisas passageiras, não é firmado em situações, é firmado na rocha da palavra do Senhor.
Queridos, quando eu aprendi a rir das provocações, das situações que vinham contra mim, não é que resolve fácil. Porque quando vem a situação, às vezes vem aquela ameaça, vem um diagnóstico, vem uma conta que você não estava esperando. E agora ri, porque você tem um pai provedor. Você tem um Deus que sara. Porque eu temo a Ele, eu respeito a palavra, então eu sei que Ele cuida de mim. Aleluia. No verso 2 de Salmo 128, voltando lá, diz assim: você desfrutará, eu estou lendo esse texto na versão transformadora, acompanha na sua, é muito parecido. Você desfrutará, está falando como é feliz o homem que teme o Senhor, você desfrutará o fruto de seu trabalho e será feliz e próspero. Pelo menos um amém, graças a Deus. Aleluia, quando você teme ao Senhor, prosperidade e se alegra nele, chega na sua vida. Ele está dizendo, você vai ser feliz e próspero. Aleluia. Tem gente que pensa assim, ele está rindo à toa porque é rico. Não, porque eu rio, eu enriqueço. Porque eu confio que o meu Deus e o meu Pai é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Agora, outro dia eu vi uma reportagem que prenderam um cidadão que fez parte da quadrilha que roubou aqueles 700 quilos de ouro, aqui no aeroporto de Guarulhos. Você acha que essa quadrilha, que parece que se inspiraram até naquele lá Casa de Papel, alguma coisa assim, eles estão felizes? Porque ficam pensando, daqui a pouco eu vou ser preso. Mas sabe que o Deus do ouro e da prata é seu Pai. A gente não precisa roubar ouro de ninguém não, porque o nosso Pai está cheio. Ele tem muito para nos dar. O que eu faço? Siga os caminhos, tema o Senhor, será feliz e próspero. Olha o verso 3. Sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Não sei se todos sabem, videira é aquela planta que gera uva. Não é a uveira, é a videira. Você já comeu uva? Nós tivemos lá em Petrolina, uma das grandes áreas de produção de uva no nosso país, porque tem água o ano inteiro, tem calor o ano inteiro. A uva é um fruto sensível, não é assim? Assim é a mulher na nossa casa. Pelo menos uma aleluia, graças a Deus. Sabe que a mulher não é fraca, mas ela é sensível. Aleluia. Só achei estranho nenhum homem dizer glória a Deus e amém, mas... Enfim, talvez você está tratando a sua uva como uma mexerica, como uma fruta de casca grossa. Talvez a uva de casa esteja com a casca grossa, é fato. Sabe que as mulheres... Sabe que Deus converte casca grossa em casca fina. Rapaz, Deus faz coisas, maravilhas. A esposa é como aquela videira frutífera, que produz muitos frutos. Mas sabe que a videira é uma árvore sensível. A videira, não sei se você já teve essa oportunidade, você já vê que ela vai crescendo apoiada em estruturas. Quem você acha, marido, que é a estrutura? Diga assim, sou eu. Olha a sabedoria do Senhor e olha a comparação do salmista. Ele está dizendo, a mulher é como aquela videira que produz muitos frutos e é sensível, mas ela precisa de uma estrutura junto com ela para que produza muitos frutos. Aleluia.
Você, marido, está sendo essa estrutura para a sua esposa? Está sendo esse apoio para ela? Ou está dizendo, não, desencosta de mim. Meio a meio, cada um cuida do seu. Meu dinheiro é meu dinheiro, seu dinheiro é seu dinheiro. Tem gente que considera a conta bancária mais íntima que outras coisas. Eu lembrei que uns teens estão no grupo. Aqueles maior nível de intimidade. Não pode ser o dinheiro. Um apoiando ao outro. Marido que apoia a sua esposa, vai ver a sua esposa frutificando. Aleluia. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Os filhos próximos. Essa história, eu não falo mais com minha mãe, com meu pai, porque lá atrás, 1925, teve um problema. Misericórdia. Não foi, foi um ano passado. O ano passado passou. Aleluia. Queridos, nós não podemos acumular razões para não nos relacionarmos com os nossos filhos. Nem os filhos não devem acumular razões para não se relacionarem com seus pais. Porque a palavra diz que aqueles que temem o Senhor, os filhos estão junto com os pais. E olha que disse, eu tive uma experiência esse final de semana maravilhosa. Fizemos na minha casa um acampa dentro. Tereza falou assim, filhos, meu filho chegou dos Estados Unidos semana passada, do meio. Falou assim, venham aqui para casa, todo mundo. Eu falei assim, como é todo mundo? Aleluia, glória a Deus. Obedecer a palavra, me alegrar. E aí no meu quarto, dormiram 4. Os 2 mais velhos com os 2 filhos. No outro quarto dormiu um casalzinho com uma bebê. E eu e minha esposa na sala, claro, no sofá. Eu acordei na manhã do domingo, do sábado. Eu fui tentar chegar no meu closet. Passar pelo meio das roupas, das malas, dos sapatos que estavam ali. Mas sabe que no meio daquele caos, sabe que eu falei para ela? Como eu me alegrei. Porque, queridos, essas coisas são coisas pequenas. E às vezes a gente fica se pegando. Mas porque tem que isso. Mas tem que lavar a louça. Mas tem que limpar depois. Tem que trocar o lençol. Queridos, se não tivermos alegria para estar juntos, a gente vai encontrar desculpa em cada coisa prática para não fazer. Mas quando você decide viver bem com a sua família, em alegria, estas coisas, por mais que deem trabalho, deu mais a ela porque ela limpou depois. Por mais que deem trabalho, a satisfação é muito maior. Amém. Aleluia. Ela falou assim, meu Deus, parece que passou um tornado aqui em casa. Falei assim, agora você entende quando eu cheguei nessa família. A experiência que eu tive. Primeiro final de ano, 30 pessoas num sítio com 2 quartos. 3 quartos, Aí eu falei para ela, são 30 para 3 quartos. Então quer dizer que 28 pessoas vão dormir em 2, porque eu e você vão dormir sozinhos num. Assim, vai nessa. Vai nessa, queridão. Colchãozão no chão da sala. Eu falei, Senhor, me livra desse mal. Mas sabe que eu gostei do acampamento? Desse final de semana? Poder estar ali com os filhos, com os netos, com a esposa. Aleluia. Queridos, os filhos junto conosco, comendo. É um privilégio para famílias felizes. Chama a sua família para perto de você. Chama a sua parentela para perto de você. Faz um jantar. Mas eles não vêm na minha casa. Faz um jantar e convida, ver se não aparece. Mas não adianta pôr colchão duro. Compra logo picanha. Aleluia. Aleluia.
Faz como o Aurélio foi comprar carne para um nosso acampamento na base. Não foi uma carnezinha de açougue, não. Foi lá numa carne qualificada. Se você investir, a sua família vai se render ao Deus que você conhece. Se ainda não se rendeu. Aleluia. Verso 5. Verso 4. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Aqui ele está falando de Jerusalém porque era o povo judeu. Você vai ver a prosperidade da sua casa, da sua família, do seu local enquanto você viver. E olha o que ele diz no verso 6. Que você viva para ver os seus netos. E que Israel tenha paz. Eu vejo os meus netos hoje correndo, brincando. Que alegria, querido. Que alegria. Mas por que essa alegria existe? Por causa do Senhor. Diga assim: o Senhor é a razão da minha alegria. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Agora, mas é que meu filho não veio me ver. Você vai vê-lo? Meus pais... Vai. Dá um primeiro passo. Você que é a pessoa da fé. Você que está cheio do Espírito. Diga assim: eu vou dar o primeiro passo. E o segundo também. Aleluia. Agora, quando chegar e você estiver junto da sua família, não dê sabão. Quem sabe o que é dar sabão? Quem sabe? Meu Deus do céu. Bronca. Bronca. Mas aí junta a família. Ai, que alegria. Compra uma picanha no Basse ou numa casa de carne. Se não tiver, vai no Tennessee também, aqui no bar, perto do mercado ali da Lapa, tem. Vai lá, aí chega. Mas também você é isso, você é aquilo, que não é hora da bronca. É hora de se alegrar. Que bom que você está aqui. Porque às vezes a gente quer fazer a coisa certa. Queremos nos alegrar na família, mas quando junta a família só tem bronca. Não é hora de dar bronca. Aleluia. Nós devemos investir no seio da nossa família para que a alegria do Senhor se manifeste. Porque nós temos a palavra e o Senhor. Aleluia. Mas eles também têm, mas eles frequentam uma outra igreja. Queridos, o que nos une é mais importante do que o que nos separa. A gente pode encontrar picuinha, pelo em ovo, qualquer coisa dessas para nos afastar, mas só precisa o Senhor e a palavra para nos unir. Amém. Aleluia. Aleluia. Não, mas é que minha casa não é tão boa, querido, a alegria não vem porque tem uma panela boa. Não, mas é porque eu não tenho onde dormir direito. Se aceitar, bota colchão no chão. Não, porque hoje nós somos em 3 filhos, com 3 netos. Eu não, e mais o meu quarto, eu não tenho uma casa de 4 suítes. A minha só tem 2. Mais um closet, que se bobear a gente põe gente no closet. Mas funcionou. Nos alegramos. Não há alegria na casa, não é por causa do prédio, é por causa do nosso coração. Amém. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Abra no Salmo 127, por favor. Versículo 1. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Você entende que ele não está falando de construção civil? Ele não está falando que o Senhor é um empreiteiro? O edificar a casa não está falando das paredes, está falando dos princípios. Se os princípios da família não forem os princípios do Senhor, não adianta nada ter uma casa chique. Não adianta ter uma mansão ali. Essa semana eu vi, estavam tendo um bafafá por causa da Suzanne Richthofen. Você não sabe, foi uma moça que matou os pais. Ricos.
tinha dinheiro, mas não tinha o princípio da palavra. Não importa quanto dinheiro você tem, a alegria pode se manifestar na sua casa. Diga assim: eu vou manifestar da alegria na minha casa, com dinheiro ou sem dinheiro, mas eu prefiro com dinheiro. Aleluia. Não, porque às vezes parece assim, não, tanto faz. Não, eu prefiro com dinheiro. Mas sabe que não é o dinheiro que vai causar alegria, é a alegria que vai atrair o dinheiro. Aleluia. Aleluia. Mateus 7:24 diz assim. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Quando edificamos a nossa casa pela rocha da palavra, queridos, nós podemos viver uma alegria plena na nossa casa. Não é uma alegriazinha, e como ele disse, não é isenção de dificuldade. Eu lembro quando casei, nós fomos morar num apartamento que eu já havia comprado, e os móveis da cozinha eram muito antigos. Eu não vou nem dizer como era para depois não ofender ninguém, pode ser que o teu seja assim. Mas eram muito antigos e não eram do nosso agrado. E aí arrancamos todos os armários, mandamos trocar a fórmica, daquele tempo que se trocava a fórmica, hoje você compra tudo novo. Mandamos trocar o piso, todo o revestimento da parede. E aí eu e um cunhado, tem coisa que só cunhado para ajudar. Fomos colocar os armários de volta. E aí ele segurando embaixo, eu na escada com a furadeira, furei a coluna d'água do prédio. A gente já estava preparando para mudar. Grande foi a inundação ali. Por meio centímetro, eu tive uma boa pontaria, por meio centímetro eu aceitei o cano. Sabe que isso não tirou a nossa paz, nossa alegria. Deu um pouquinho de trabalho. Os meus vizinhos me amaram, porque ficaram 2 dias sem água quase. Tivemos que quebrar a parede de novo, que já tinha acabado de colocar o azulejo novo, chamar o encanador para fazer uma vedação, para ficar 24 horas, porque era uma pressão muito grande, então não podia ser um remendinho simples, nem dava para trocar o cano, tinha que ser um remendo de uma forma profissional. Mas sabe, não é que não vai acontecer uma situação. Eu quase me tornei especialista em furacano. Quando cheguei em Belo Horizonte, eu fui fazer um armário na garagem, gente. E acertei um outro cano. Eu acho que ia trabalhar com aquele detetor para achar água, né? Com aquela varinha. Só que eu ia usar furadeira mesmo. Consegui. Mas, queridos, situações como essa só viram motivo de risada, de alegria depois. Porque isso não tirou a nossa alegria. Não deixa nada que aconteça na sua casa tirar a sua alegria. Aleluia. Aleluia. Não deixa, porque o diabo vai levantar situações e você faz como Deus. Ri dessa situação e resolve. Aleluia. Aleluia. Não pode deixar nada tirar a alegria. Por quê? Porque o princípio é o Senhor na nossa vida. O que a palavra de Deus diz? Vou resolver, vai dar um pouco mais de trabalho, mas sabe, a minha alegria Ele não vai tirar. É uma decisão. Aleluia. Aleluia. Diga assim: os melhores dias estão diante de mim. O Senhor Jesus, creio que foi o pastor José Carlos que pregou sobre o vinho novo. Queridos, o melhor está agora no final. Queridos, eu fico indignado com situações. Às vezes eu ouvi já falar de casais, 30, 40 anos de casado, separa.
Agora que devia estar no melhor de tudo, porque no começo dá um pouquinho de trabalho para aprender como é que é o jeito de um do outro. Lua de mel, acabamos de chegar, mudamos para esse apartamento. Quem já fez mudança aqui? Chega no final do dia, assim, 1h30 da manhã, você está cansado ou descansado? Pouquinho cansado. Deitamos no quarto, não tinha chegado à cama, o colchão estava no chão. Eu apaguei todas as luzes assim. O que aconteceu? Eu falei, como assim o que aconteceu? Por que você apagou todas as luzes? Para dormir. 1h30 da manhã, depois de começar às 7 da manhã, carregar caminhão, descarregar caminhão. E ainda ficaram várias caixas no carro. Mas eu não consigo dormir no escuro. Eu falei, conversa, frescura, para com isso, dorme aí. Desde o primeiro dia está fazendo isso comigo. Imagina nos outros. O que você quer, minha linda princesa? Uvinha. Eu quero aquela lampadinha que está lá no carro, em alguma caixa. Ok. 1h30 da manhã, veste roupa, vai na garagem, tirar caixas e caixas para acertar uma lampadinha. Não, porque a outra opção é dormir com a lâmpada do banheiro acesa, ou a luz do closet aceso. Eu falei, não, esse negócio não. Aí fui lá, amavelmente, gentilmente. Então no começo é mais difícil mesmo. Foi curada, graças a Deus. Foi curada, graças a Deus. Mas sabe que no começo a gente pega essas coisas e é mais desafiador. Queridos, quanto mais nos relacionamos, o casamento vai amadurecendo, fica muito melhor. 2 amém, graças a Deus. Há esperança. Há esperança. Mas não é assim na minha casa. Os princípios da palavra precisam estar de volta à nossa boca. As nossas leituras, as nossas orações, porque cada dia o nosso casamento fica melhor. Eu nem reclamo mais do papel higiênico, porque o certo é ele sair por cima. Nem reclamo mais quando erradamente ele está por baixo. Só precisei de 18 anos para parar de reclamar. Mas tem 4 anos que eu não reclamo. Olha como fica melhor depois. Queridos, o melhor é agora. Diga assim, o melhor é agora. Mas é que antigamente, queridos, o melhor é agora. O vinho do Senhor, agora que está maduro, o vinho é a alegria. A alegria do Senhor é para agora. É para agora. Grupo de música, vamos subindo. Diga assim, a alegria é para agora. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, uma vacinazinha boa. Quem gosta de ouvir alguma situação engraçada que alguém passou? O ser humano tem uma tendência, né? As videocassetadas dizem isso, né? Mas sabe que uma coisa que a gente precisa tomar cuidado dentro de casa é você não provocar graça com o erro do seu cônjuge. Se você quer provocar graça com erro, conta o seu. Você não sabe o que minha mulher fez. Às vezes você está criando constrangimento. Gosta de dizer assim, olha, eu fiz uma besteira, ri de você mesmo. Conta o seu erro para os outros rirem. Não conta o erro do outro, não. Porque é um mau hábito das famílias que muitas vezes mata a alegria. Eita, toda vez que vem alguém, ele vai contar que eu fiz isso, fiz aquilo outro, porque eu caí, porque eu errei. Vale para o homem, vale para a mulher. Não faça isso não. Quer alegrar o outro com algum erro? Conta o seu. Aí não, né? Ué, você não quer rir de algum erro? Conte o seu. Das besteiras que você já fez. Que deve ser muito engraçada. Para quem escuta. Sabe que tem das coisas erradas que eu fiz, hoje eu rio. Amém? Porque o Senhor foi me ensinando a errar, cada dia menos. Mas sabe que até hoje. Agora, quando você tem uma esposa que se é tão alegre quanto a minha, ela sempre vai querer aproveitar do seu erro para também para se alegrar.
Mas sabe que você pode permitir ou não. Se você permite, fica de boa. Um dia eu estava saindo aqui da porta, escorreguei, caí, fui rolar para lá na rua. E a besteira que eu fiz, eu disse que estava gravado na câmera da segurança. Não, eu quero ver. Manda para mim. E o inocente mandou. Mas sabe que para mim, eu ri também. Eu vi umas 10 vezes aquele vídeo, eu ri. Rapaz, eu rolei que nem uma melancia que cai de caminhão. Eu fui pular lá na calçada. Pôs num grupo da família ainda. Quantas pessoas tem grupo de família? Uns 30, né? Mas sabe que quando eu mandei, eu sabia que ela ia fazer? Você acha que eu fui inocente? Sabe, querido, quando você ri de você mesmo, e daí que os outros estão rindo? Mas se você não tem esse humor, então não conta. Quando cair, fica quietinho. Até os erros são motivos de alegria. E por que a gente está com tanta cara amarrada? Por que a gente fica tão mal-humorado dentro de casa? Sabe, a alegria é um bom remédio. Eu posso me alegrar no Senhor, eu posso me alegrar quando eu caio, quando eu levanto. Porque não importa a razão, se você se alegrar, a sua casa vai ficar cada dia melhor. E sabe que Deus vai tratar tudo que você não gosta? A minha avó ria assim que nem Tereza. Eu olhava assim, meu Deus, que ridículo. Quando minha avó ria, eu achava ridículo. E olha o que Deus apronta comigo. Deus é um Deus de bom humor, não é? Fala a verdade. Mas sabe que uma coisa eu aprendi a rir também. Tem hora que eu me assusto com as minhas risadas. O ronco eu já acostumei a assustar. Mas com as risadas é novidade. Sabe que Deus vai te dar exatamente o que você precisa para uma vida alegre. Antes da gente cantar, eu quero mostrar para você algumas fotos dos motivos da minha alegria. Sabe que... Isso, segura aí a imagem. Isso, pode deixar o áudio. Sabe que você pode transformar a sua casa hoje. Lembre de coisas boas, engraçadas que você já tenha vivido. Não lembre dos problemas. Mulher, vem aqui, olha, aquele dia você errou, queridos. Pega as coisas, vai na sua sala de troféus, de alegria, de vitória. Você pode, hoje eu mandei algumas fotos para algumas pessoas, eu ri muito de alguns, que eu estava no meu computador procurando essas fotos para apresentar hoje. Agora à tarde, eu me alegrei demais. Se você olhar as suas fotos, você vai encontrar motivos de alegria. Se você não tem nenhuma foto de alegria, tira hoje. Aleluia. Queridos, hoje começa uma transformação de alegria na sua casa. Se você decidir aceitar essa transformação do Senhor. Amém? Deixa eu te mostrar alguns motivos da minha alegria. O dia que eu recebi a unção de um profeta, eu era aquele cara sério, amarrado, ele veio orar comigo em 2006 numa conferência de homens. Olha o que aconteceu com o cidadão. Eu caí, não conseguia levantar, não tinha força para levantar. Fiquei rindo meia hora sem conseguir parar. Aleluia. Sabe que quando eu comecei a lembrar das alegrias, estávamos em ministérios pregando a palavra. Tereza, você já viu a Tereza triste? Ela era chamada para pregar e eu me alegrava com ela. Sabe outro motivo de alegria? Até pregando para profetas e apóstolos. A nossa unção, nós recebemos licenciamento em 2011. Aleluia. Pregando na rádio, sempre ministrando outros pastores, batismo na minha casa. Olha que alegria. O cidadão vai para o batismo vestido assim, você imagina, né? E aí quando nós fomos ordenados, depois em casa, outro batismo. Quando eu, diante do apóstolo, fui pregar um casamento de um pastor da África.
Antônio e Osana recebendo da unção por licenciamento. Eu com 50 anos com a minha filha, os meus filhos. Escola de ministros. Assistindo o culto em cima de um caminhão. Aleluia. Só alegria, queridos. Meu filho louvando ao Senhor. Eu no Canadá, uma conferência internacional. Na inauguração da igreja em 2009. Olha a alegria. Aleluia. Quando eu comecei a lembrar, queridos, o Senhor é o motivo da minha alegria. As coisas que eu tenho vivido no Senhor. O pregar da palavra, o servir a outros pastores, servindo a outros ministérios. Eu bancava o programa de rádio, Teresa pregou anos e anos em programas de rádio, sem pedirmos um centavo de oferta. Isso é alegria. Sabe que quando eu lembro dos momentos de muita alegria, como se continuam até hoje, eles são no Senhor. Fica em pé, nós vamos adorar ao Senhor.